Oi, crianças, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Afinal, a gente, tá próximo do intervalo, tá? E o que eu tenho para falar para vocês é um assunto muito importante, tá? Isso vai desenvolver vocês no decorrer do ano, tá? Então, vamos falar do quê? Sistema de numeração decimal. É isso mesmo, tá? Informar para vocês que no sistema de numeração decimal a gente tem classes e ordens, tá? E é importante vocês saberem qual é a importância, né, da numeração decimal, tá? Tudo começou, na verdade, lá antigamente, né, quando se sentiu a necessidade de contar. É isso mesmo, a necessidade aí de contar. Por exemplo, animais, por exemplo, quando começou a ter criação de animais, quando começaram a ter, por exemplo, filhos, né? No tempo das cavernas tinham muitos, né? E aí, para os pais não perderem os filhos, eles não sabiam como contar. Então, o que eles faziam? Colocava dentro de um, sei lá, um saquinho deles, né? Ou imagina algo que eles faziam, né, de uma casca de... Não era nem uma casca, era a folha da árvore. Eles pegaram a folha da árvore, colocaram pedrinhas na quantidade de filhos que tinham e iam colocando pedrinhas ali, né? E aí, como eles andavam muito, que eles eram meio nômades, né? Ou seja, eles não ficavam muito tempo num lugar, eles andavam muito, né? À procura também de alimentos. E aí, quando eles chegavam para dormir, né, num determinado local, eles iam vendo se a quantidade, por exemplo, de filhos, se tinha a mesma quantidade de pedrinhas ali no saquinho deles, né? Foi assim que começou, né, que começaram a contar, né, sentiram aí essa necessidade de contar, tá? Mas voltando aqui para nossa aula sobre o sistema de numeração decimal, é importante vocês saberem que cada algarismo representa aí uma ordem, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu vou falar para vocês sobre classe e ordem. Classe, o que seria? Seria classe de unidade, de milhares e de milhões. É claro que tem mais, né, pessoal? Mas só para começar a nossa aula, eu vou falar os mais básicos, né? Que é unidades, milhares e milhões, tá? E aí, é importante também falar para vocês o que? Cada classe, né, a cada 3 números aí da classe, muda aí a ordem, tá? Ou seja, cada algarismo, né? Tô falando algarismo, mas o que é algarismo, professora? Ó, olha esse número, 216. Esse número 216, cada número aqui é um algarismo. Cada número representa uma ordem. Que ordem é essa, professora? Já explico para vocês. Vamos dizer que o número 6 é o quê? É 6 o quê? Unidade, que é a primeira, né, ordem aí da nossa classe de unidade, tá? E o número 1 é a nossa segunda ordem aí. E qual seria a segunda ordem? A dezena. E o terceiro, o número 2 aqui, do 200, é o nosso terceiro, que significa centena, né? Que é a nossa terceira ordem. Opa, barra aqui, porque a partir dos próximos números já muda a classe, tá? Que seria os milhares. Conseguiram entender? Ótimo, então vamos voltar aqui, tá? É importante vocês saberem que tudo inicia com o quê? Com a unidade, com a dezena, com a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. E aí, quando eu pulo para outra classe, a gente fala também unidade, mas unidade o quê? De milhões, dezena de milhões e centena de milhões. Então, é importante vocês saberem, né, que na numeração decimal existem classe e existem ordem, tá? E que cada algarismo, cada número ali colocado para vocês representa uma ordem, tá? E isso é muito importante na hora da gente somar. Na hora da gente fazer aquela continha de mais,
aquela continha de menos, né? Que a gente chama de adição e subtração, uma multiplicação. Por quê? Todo o número, cada número, ele tem que ficar exatamente na posição dele. Porque se você não colocar ele na sua devida posição, você acaba errando o quê? A sua conta, pessoal. Tá? Então, depois, quero ver se tá todo mundo prestando atenção, tá? Porque depois que eu terminar a minha explicação, vou passar exercícios para ver quem prestou atenção na professora aqui, tá? Então, vamos lá. Vou repetir para vocês. Na numeração decimal, nós temos, ela é classificada com classes e ordens, tá? Lembrando que cada número, que cada algarismo, ela representa uma ordem. Que ordem é essa? Da unidade, da dezena e da centena, tá bom? Lembrando que de milhares e de milhões a gente só vai mudar o final. Unidade de milhão, dezena de milhão, né? E centena de milhão, tá bom? Isso é importante para vocês na hora do exercício, ver se vocês realmente pegaram, hein? Tudo bem? Faz assim, a gente vai entrar agora, tá? Em intervalo. Na volta do intervalo, eu vou dar mais uma explicaçãozinha para vocês e exercício, né? Porque a gente só aprende, né, praticando, não é mesmo? Beleza? Então vamos, pessoal, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente retorna pra gente fazer aí nossos exercícios, tá? Sobre sistema de numeração decimal. Quero ver quem é que aprendeu, tá bom? Tchau!